Olá! Estamos ao vivo no YouTube e hoje, toda quarta-feira às 15, eu trago os bastidores dos meus mapas mentais. E para hoje eu escolhi os mapas mentais que eu anotei durante um evento chamado Uma Palestra é uma Missão, organizado pela KLA, que é uma empresa com treinamentos corporativos, e eu tive a honra de participar desse evento na qualidade de palestrante. Então, eu fui uma dessas 12 palestrantes e, nossa, anotei um monte de mapas mentais, né? Quer dizer, eu anotei 12 mapas mentais. Então, eu venho toda quarta-feira às 15, eu sempre compartilho esses bastidores desses meus dessa minha experiência, né? Eu faço mapas mentais desde 1995 e desde o ano de 2000 eu me profissionalizei, né? Para quem não me conhece, meu nome é Liz Kimura e desde março de 2021, toda semana, quarta-feira, às 15, eu venho mostrar aqui os bastidores de algum mapa mental. E como hoje completou exatamente 2 anos desse evento, eu falei, ai, já sei, hoje eu vou compartilhar. Mas conforme eu fui revisando, meu Deus, em 1 hora de live, eu só vou conseguir dar uma pincelada nesses conteúdos, assim, preciosíssimos. Então, eu agradeço para quem migrou aqui do Instagram para o YouTube, né? Quem estiver aqui no YouTube, ou melhor, quem estiver aqui no Instagram, eu convido para migrar para o YouTube. Lá no link da bio tem o meu link para o YouTube. E agradeço para quem está aqui ao vivo, né, assistindo no YouTube. Eu vou começar a compartilhar minha tela. Compartilhar aqui esta tela. Muito bem. Esse daqui era um dos materiais de divulgação, né? Uma palestra é uma missão de 2019. E estes daqui foram os palestrantes, né? Eu vou compartilhar. Então, esse daqui é o Eduardo Adas, que falou sobre SOAP, né? Um método que ele criou que chama State of the Art Presentations. Então, esse SOAP é a sigla para o estado da arte das apresentações, né? Ele falou sobre apresentações memoráveis. Esse daqui é o meu post no Instagram, né? Eu aqui na plateia fazendo, né, os mapas mentais lives, tanto é que os mapas que eu vou compartilhar são exatamente os originais, né, que eu tomei nota durante o evento. E aí, nesse post, nossa, ele estava com um evento esgotado, né? É, foi, acho que, a plateia mais seleta que eu dei palestra na minha vida, porque simplesmente lá na plateia, na audiência, tinha quase 300 palestrantes. Todo mundo que estava lá era palestrante. Então eu estava assim, uau! Que, como fala, que plateia mais seleta, né? E aqui a carinha, né, né, desses palestrantes, o que foi assim uma super honra, né? Olha só, né? A plateia, quando eu estava no palco, né? Eu pedi para todo mundo acenar para tirar uma foto. E essa daqui é a querida Márcia Torino de Toledo, que esteve comigo, me ajudou também nos bastidores no dia anterior, né? Ela me ajudou a fazer a visita técnica, testarmos os equipamentos, testar o microfone. A Márcia, assim, uma querida, e aí teve, né, pessoas da plateia também tirando foto comigo. A Beth Kurimoto, que eu fiz uma live com ela no domingo, então, a Beth também estava lá nesse evento. Esse daqui é o meu rascunho, né? Todo aqui monocromático, planejando a minha apresentação na KLA. E essas aqui são algumas fotos do evento. Então, eu aqui tomando nota dos mapas mentais aqui, durante o evento, e tanto é que essa daqui é a foto que eu estava na plateia, né?
fazendo anotação dos mapas, né? Olha, vocês veem aqui, a Beth Kurimoto aqui atrás, e inclusive a foto que eu uso na divulgação, né, do meu perfil nas redes sociais é essa foto que eu tenho utilizado. Então, vamos detalhar esses mapas mentais. Deixa, ó. Primeiro palestrante foi o Eduardo Adas. Ah, não, esse aqui não é, é o primeiro. O primeiro foi, aqui, ó, o Rafael Reis. E cadê? Aqui, ó, esse aqui. Esse de cá, é a foto do Rafael Reis. Foi o nosso primeiro palestrante. Não, para vocês terem uma ideia, este evento foi, assim, das 8 da manhã até as 8 da noite. Foram, assim, 12 horas de evento, foram mais de 10 horas de conteúdo fabuloso. Eu interpreto esse evento como uma convenção anual de palestrantes. Incrível. E o tema dele foi marketing de conteúdo, né? Então, no marketing de conteúdo, você começa doando, né? O cliente é chamado de lead, que a grande, né? A minha querida Mimi, para quem já acostuma me acompanhar nas lives, né? Já está familiarizado. Então, Mimi, eu só preciso que você se acomode aqui para que eu consiga enxergar a tela. E uma das coisas que ele comentou desses estágios, né, do marketing de conteúdo, é você atrair, converter, engajar, vender, né, e assim, né, não é sobre você, né, você deve ser uma inspiração, um farol, uma direção para a sua plateia. Vocês vão ver que eu vou passar, assim, alguns tópicos, porque, imagine, são mais 10 horas de conteúdo, então em 1 hora de live, aqui eu vou passar rapidinho. Depois do Rafael Reis, fui eu que subi no palco, né, então, quando eles me convidaram, o tema aqui da minha, que eles pediram para eu falar, foram basicamente 2 assuntos, né, então, como usar o mapa mental para preparar e organizar, né, uma apresentação, e como escrever um livro organizando as ideias através do mapa mental. Então, esse sobre escrever livro, inclusive, né, aqui atrás tem o plano de aula, né, das aulas ao vivo do curso online de mapas mentais. Então, como escrever um livro é um dos itens que eu ensino na terceira aula ao vivo, né, que por acaso é hoje à noite. Então, hoje à noite eu ensino os meus alunos, né, como resumir livro através do mapas mentais, como anotar uma aula, uma apresentação, uma palestra em mapa mental, e como gerar ideias e organizar essas ideias para escrever um texto, né, uma redação, um artigo científico, uma dissertação, né, uma tese, inclusive um livro. E o outro assunto que eles pediram para eu ensinar é como planejar, né, e organizar uma apresentação. Então, isso aqui é o tema da aula da semana que vem. Então, na quarta aula ao vivo, como a gente trabalha com as aplicações no trabalho dos mapas mentais, então a gente vê como usar mapa mental para reunião, apresentação, plano de negócios, perfil de clientes, brainstorming, entrevista de emprego. Então, né, como organizar uma apresentação num mapa mental é o tema da aula da semana que vem, da aula ao vivo do curso online de mapas mentais. E hora que, aqui, né, uma outra informação de bastidores. Quando eu estava no palco, quem já estava preparado para subir na sequência foi o professor Marins, né, o queridíssimo professor Marins, e eu estava explicando, né, que é uma técnica que foi criada por um inglês, né, chamado Tony Buzan, que infelizmente naquele ano de 2019 ele faleceu, e aí o mestre de cerimônia é o
Gerson, lá de Toledo. E depois, no mês seguinte, né, em setembro de 2019, eu estive em Toledo, né, nas instalações da KLA de Toledo, dando um workshop sobre mapas mentais, sob a organização da Márcia Torino, né, que eu compartilhei aí a foto de nós duas, e ele contando para mim, que eu fui explicando, né, que ele nunca tinha ouvido falar de mapas mentais, né, e aí, quando eu falei que o Tony Buzan faleceu, né, e o professor Marinhos, ele tem um sotaque muito característico, ele, mas ele morreu! Agora que eu descubro que isso existe, ele morreu! Aí, quando eu estive em Toledo, o Gerson estava contando aí, esse aqui, ele estava lá, né, no pé do palco, e teve essa reação quando eu comentei do falecimento do Tony Buzan, queridíssimo professor Marins. E o professor Marins, ele é palestrante como fala, há 40 anos, né? Então, imagine, agora já há 42 anos. E o que ele comenta, por exemplo, né, é estudar, né? Acho que é estudar, 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 né? Ele recomenda primeiro escrever um livro, aí escrever como uma disciplina, né? Escrever textos, né? Escrever aqui todos os dias, né? É o melhor, todas as semanas. Terceiro, né, ele comentou, né, na TV, que na Rede Vida, aos domingos, às 9h30 da noite, durante 30 minutos, ele tem um programa, e que ele também substituiu o Dória no programa Show Business. Então, quando o Dória se candidatou, né, e assumiu a prefeitura de São Paulo, foi o professor Marins que o substituiu nesse programa, né? E aí ele falou da importância, né, que a gente ter um site, uma referência, algo simples, né, o YouTube com vídeos curtos, que foi indicação de um amigo chamado Carlinhos, a importância, né, das redes sociais, o Facebook, LinkedIn, né, Instagram, né, e ter um aplicativo, né, o aplicativo dele se chama Pense Nisso, custa que é 2,50, e cursos à distância, né, cursos online. Ele comentou também que ele tem uma fundação que ele ganhou de presente dos amigos quando ele completou 50 anos de idade, e alguns conselhos que ele deu foi para estudar, né, para fazer cursos, e que palestrante não é profissão, é uma consequência do seu conhecimento, né, pesquise, produza, né, textos, cursos, lembre-se da multissensoriedade, então, não ficar só no visual, mas no auditivo e no sinestésico também, né, e o foco, que ele fala, há 40 anos ele faz a mesma coisa, né, e ter a capacidade de falar não, pense nisso, né, no sucesso, a humildade, né. Aí ele falou de vitupério, elogio em boca própria é vitupério. E a ideia da humildade, ele ainda falou de tratar bem as pessoas, lembre-se do seu passado, não perca o contato com o chão, e a disciplina, né, e o domínio da vontade, empurre-se para frente, e da gratidão. E aí ele encerrou contando a história do Platão, da moral, e que a aula não é para você aparecer, sim para ajudar, para servir os outros. Então, vocês encontram mais informações sobre o professor Luiz Almeida Martins Filho, né, muito mais conhecido como professor Marins, no site dele, antropos.com.br, que é sobre antropologia empresarial. A primeira vez que eu assisti uma palestra do professor Marins, aqui, para quem por acaso não conhece o professor Marins, essa aqui é a foto dele, né? Esse aqui que é o professor Marins. A primeira vez que eu assisti uma palestra dele foi no Instituto Via de Acesso. Aí um outro dia eu conto. E, nossa, tem um comentário da palestra dele lá no Instituto, muito 10, muito 10. Mas vamos compartilhar aqui. Próximo mapa mental, é do Francisco Barbosa Neto, né? Este de cá, este senhor aqui.
E, e foi muito interessante porque ele falando, né, que as pessoas não compram o que ou como, né, elas compram o porquê, né, então o que, você entra na razão, e o porquê é a emoção. Se você fica no que, você fica numa guerra de preços, né, e aí quando é pela emoção, é quando as empresas, né, como Apple, Amazon, Google, né, move aí multidões. Aí ele falou do propósito, né, que nas empresas, 75%, né, do produto, mercado, serviço é o quê, 25% negócio, que é o como, 4% é o porquê, o propósito, né, e 1% é o para quê, né, o legado. E ele, falando aqui, então, as decisões, né, aquela frase do Tony Buzan é muito citada, né, que não são as suas circunstâncias, mas são nos momentos de decisão que o seu destino é traçado, né, então a importância, né, da gente tomar decisão, e que ele comenta que os preços variam, né, de acordo com conhecimento, experiência, né, então em relação à demanda, quando a demanda é alta, né, ou quando a demanda é baixa, então quando a demanda é alta, o preço é baixo, mas quando a demanda é baixa, o preço aumenta, né, aí o planejamento pessoal, empresarial, regras de sobrevivência, a importância, né, de separar aqui a pessoa física da pessoa jurídica, equilíbrio entre ganhar e gastar, alterar as suas crenças financeiras, né, então, ele estava falando, né, de finanças para palestrantes, como nós palestrantes, né, devemos organizar aí essas, essas finanças, né, e a oportunidade, né, ó, 70% das pessoas têm medo de falar em público, né, por isso que ser palestrante é uma oportunidade de provocar reflexões. E aqui temos, Flávia Gamonar, essa daqui, aqui, ó, a Flávia. A Flávia, ela é especialista em LinkedIn, então, aquela rede social, né, de perfil profissional, então, a Flávia, eu não anotei aqui, mas, assim, algo do tipo, alavancar, né, suas palestras no LinkedIn, então, ela tem uma palestra TEDx, e o LinkedIn não é só para conseguir emprego, né, é ótimo para os negócios, aí ela falou de números, né, e o fator KLT, Know, Like, Trust, né, que a gente acaba confiando nas pessoas que a gente gosta, nas pessoas que a gente conhece, é assim que a gente confia nas pessoas, né, então a importância de você ter um perfil completo, com foto, a imagem de fundo, nome, né, criar conteúdo objetivo, né, qual é o seu objetivo profissional, então, né, quais são aí as suas hashtags de conteúdo, a sua persona, quem é o seu público estratégico e os temas, né, quais temas você domina e interessam a sua persona. Então, ela falou das postagens, do portfólio, persona versus, assim, né, que conteúdo que gera demanda reforça expertise, né, personas versus temas versus produtos, ela criou lá uma pirâmide e ela ensinou para os palestrantes, né, para quem não conhecesse ainda, o Answer the Public. Então, o Answer the Public é um site que mostra que tipo de, por exemplo, você coloca lá uma palavra-chave, né, que tipo de perguntas as pessoas procuram, né, então, o que que o público está procurando? O que que o público pergunta no Google? E aí esse site Answer the Public mostra essas informações. Então, são temas, né, para você utilizar nas suas palestras. Então, o site dela aqui, flaviagamonar.com, e vocês encontram lá os cursos dela de LinkedIn, lá no perfil dela também. Aqui
Olha aqui o professor Silvano Beroli, aqui, este senhor simpático aqui de Cavanhaque. É, o, o professor Silvano, o tema dele foi como vender produtos e serviços durante suas palestras, né? E ele começou chamando a atenção da plateia, tocando uma caixinha de música, né? Então, eu ilustrei aqui como uma nota musical, e ele elogiou a minha introdução, porque uma das formas de você chamar atenção, uma das formas de você iniciar a sua apresentação é chamando a atenção da plateia. E ele, aqui, nossa, e aí quando comecei a subir no palco, né, eu me apresentei em japonês, então, normalmente todo mundo, a maioria das pessoas, né, não falam japonês, né, então, tipo, eu meio que capturo a atenção das pessoas, e aí ele chegou a elogiar a minha introdução. E ele falando, né, que a comunicação tem os elementos aqui do comunicador, do ouvinte, provavelmente, acho que é do discurso, né, e o impacto, né, o conteúdo, né, apaixonado, e exponha-se, né. E ele falando dessa estrutura, então, essa abertura, né, pare. Então, pergunte, né, faça uma pergunta instigante. A, afirmação inspiradora. R, uma referência. E, um elogio. Então, como que você deve começar uma palestra? Fazendo uma pergunta, uma afirmação, trazendo uma referência ou fazendo um elogio. Aí, no desenvolvimento, ele falou assim sobre e de fato. Então, evidências, né, estatísticas, D de demonstrações, I de incidente, F de fatos, A de analogias, T de testemunhos, O de objetos. No encerramento, a Arda, não, a Ardava, né, A de ação e benefício, R de resumo, D de desafio nobre, A de apelo emocional, V de vídeo e A de alternativa. Então, A, E, I, O, U, abertura, exponha necessidades, introduza, indique, obtenha o pedido e uma mão lava a outra, né? A, C, B, quer dizer, CBE, né, essa característica, né, com vasta experiência, flexibilidade, benefício, contextualização prática, customização, caso de sucesso, depoimento de cliente, né, e aí, nesse I, né, de ilustração, então, ele falou de impacto, envolva todos, ponto específico, as objeções, né, igual a sinais de compra, antecipe, ressignifique, capitalize, e a unicidade. Gente, era uma correria, porque era um palestrante depois do outro, e eu correndo para anotar aqui o mapa mental. Na sequência, falou a Luciana Levi. A Luciana é uma mocinha do Instagram, essa daqui, ó, essa de cá. Então, ela foi falar sobre Instagram para os palestrantes, né, como se destacar no Instagram. E ela falando, né, da importância do nicho para crescer, então, como que funciona o algoritmo, né, isso há 2 anos atrás, né, hoje, para quem frequenta o Instagram, sabe que esse algoritmo muda sempre, né, então, é desafiador, né, trabalhar aí com o Instagram. E ela falando da importância, né, de você ter a foto de alta qualidade, né, mostrando o seu rosto, com cores fortes, ter um username, né, o nome do seu perfil ser fácil, né, das pessoas lembrarem, escreverem, né, não errar, assim, como soletrar, né, ter o seu nome, né,
e o seu nome mais o que você faz e a bio, né, e sobre quem você é, né, e o conteúdo aqui, engajamento é tudo, né, o engajamento gera crescimento, e engajamento inclui comentários, né, que as pessoas façam comentários no seu post e os likes, né, os coraçõezinhos. O feed precisa ter o título interessante para estimular a clicar e ler mais, né, então esse engajamento significa curtidas, comentários, compartilhamentos, salvamentos, né, e o post, depois que você posta, o que ela recomendou na época, que durante os próximos 20 minutos, você fica lá interagindo, comentando, porque isso vai gerando valor, aí você vai subindo lá no algoritmo do Instagram. Aí os stories é para capturar a atenção, né, o que postar, né, é uma oportunidade, né, de postar. E alguns recursos que ela mostrou da enquete, dos stickers, trazendo a sua audiência de volta, né, conteúdo episódico, melhor horário, todos os dias, rápido, e perguntas, né, impulsionar o selinho azul, que é o verificado, né, automação, e as hashtags, né, até no YouTube também. Então, essa daqui foi a Luciana Levi, falando sobre Instagram. Depois dela, quem subiu ao palco foi o Eduardo Adas, então, que eu mostrei aqui, né, uma foto com o Eduardo, e eu não, agora que eu vi, né, que o mapa mental não está escrito, né, por extenso, o que significa esse SOAP, mas o SOAP é o S do state, né, que é o estado, o O de off, né, state of the art, então o A é da arte, e o P é de presentations, então é o estado da arte das apresentações, então como você criar apresentações memoráveis, né, como construir uma palestra de alto impacto, né, que ele é engenheiro de produção, fazia isso há 16 anos, isso quer dizer que hoje são 17 anos, né, e a nova apresentação, aqui a estratégia, o roteiro visual, palestrante, né, o desafio de despertar interesse, né, pelos aspectos racionais, reter atenção, né, que é competir com o WhatsApp, com o diálogo interno, né, o desafio do entendimento, né, da mensagem que você tem para transmitir, e o quarto, né, que é o engajamento, que são os aspectos racionais. Então, palestra de alto impacto cria conexão tanto racional como emocional, né, e a estratégia de trazer do ponto A para o ponto B, o que o público vai aprender, quais são suas reflexões, o tema, a moral da história, né, conceito, as emoções, o perfil do público, né, então, método de perfil psicológico, né, então, por quê? Né, as crenças, os valores, as objeções, o como, né, as competências, limitações, o que, os comportamentos e o onde, os ambientes, né, o roteiro que ele passou, né, as histórias, né, geram empatia, né, informam, revelam, transformam, né, geram essa conexão emocional, né, o clássico, né, quem começa são os personagens, né, o problema, conflitos, oportunidades, o visual, né, que vai ajudar na retenção da informação, o apoio, jamais como escravo do PowerPoint. Essa identidade visual, né, é uma conversa, seja quem você é, naquele contexto, na sua melhor versão. Então, essa conexão visual, velocidade, ênfase e pausa. Nossa, foi muito legal essa apresentação, né, eu mostrei a foto que eu tirei com ele, ó, esse aqui é a primeira carinha aqui. Na sequência falou o Arthur Bender. O Arthur Bender é de personal branding, esse de cá. Então, o Arthur, ele falou sobre personal branding, e ele falando a busca do encaixe perfeito, personal branding, né, deixar um legado,
As redes, jamais devem ser meio, jamais o fim. As relevâncias, então, sem plano, sem nada. É a percepção que somos reféns das circunstâncias, então, do dólar, do mercado, você precisa se enxergar em perspectiva. Que quais são a sua timeline, né, de 5 grandes sucessos e 5 fracassos, quem sou eu hoje, né, onde eu quero chegar, o que eu preciso para fazer para chegar lá, onde os planos falham, quem você acredita que é, e o que os outros percebem, porque branding não é sobre você, é sobre o que os outros falam de você, né? Então, atitudes e sinais, todos nós somos descritos por uma única palavra, né? Atitudes, reputação, previsibilidade. Aí, olha, uma boa pergunta. Negócios fecham antes, né? Ser ouvido é valioso, posicionamento é foco, intersecção, excelência, motor, paixão, realização, reputação e destino, busca pelo encaixe perfeito. A média é para a gente sair da mediocridade, né? Aquilo que você faz diz muito sobre quem você é. E quem você é vira o seu caráter. E caráter sempre vira destino. Ele falando sobre construindo sua marca pessoal no mercado do conhecimento. Nossa, gente, é incrível, né? Porque eu vou lendo o mapa mental, eu lembro da pessoa lá no palco falando. A próxima palestra foi com a Helena Crécia. Aqui, ó, essa queridíssima Helena Crécia, ela quando completou 40 anos de idade, o marido queria saber, né, o que dar de presente para ela. Você não acredita o que ela pediu? Ela quis organizar um TEDx, e ela é, assim, a referência aqui no Brasil, né, porque ela é curadora, os segredos das TED Talks e TEDx. Então, as famosas apresentações em até 18 minutos. Então, achei incrível. A Helena Crécia é argentina, então, se ela estava há 17 anos no Brasil, ela nasceu em Buenos Aires, hoje, como já passou 2 anos, ela já está há 19 anos no Brasil, e a missão, né, é, no dia a dia, espalhar ideias, né? Então, no slogan do TED Talk, tem lá, Ideas Worth to Spread. Acho que é assim. E suponho, né, que todo mundo aqui já tenha assistido uma palestra TED, né? E em 2016, ela fez o primeiro TEDx no estádio de futebol. Em 2017, o TED foi o maior TED do mundo. Nossa, Helena Cresce incrível. Né? E aí, quais são os critérios, né, para escolher um palestrante? São vários critérios, né? E mesmo assim, os tímidos, né, não tem problema. Quem nunca falou em público, né? A questão, assim, é que ideia, né, você tem para compartilhar com as pessoas. Aí ela deu vários exemplos. Então, esse exemplo da doutora Luciana Fornari, que é médica cardiologista de Jundiaí, pelo que meu coração bate, eu estava lá presencialmente assistindo a palestra da doutora Luciana Fornari. Essa palestra foi na Sala São Paulo, aqui no centro de São Paulo. Por isso que eu ainda vou, numa dessas quartas-feiras, trazer esse TED que eu participei. Então, um outro palestrante daquele dia foi lá que dava aula comigo lá na ESPM. Me fugiu o nome dele, que fala sobre inovação, mas vai ser para um outro dia, né?
E ela deu exemplo, olha só, uma menina de 9 anos de idade do Rio de Janeiro, falando sobre poesia, né? E o X, né? Porque assim, o TED é o oficial. E quando tem o TEDx, né? Quando a gente tem aqui o xizinho aqui no depois do TED, esse X, né? É o sinal da multiplicação, né? O exponencial, né? Para o mundo. Então, a equipe, né, somos muitos fazendo juntos, né, então o TED, ele é o oficial do próprio TED Talk, e quando tem o X, são, como fala, outras pessoas que organizam no formato do TED, né, e a Helena Cresce, especificamente, ela é curadora disso há décadas, né, então uma boa palestra, ela comentou do Will Stephan, que fez uma paródia no TED de Nova York, né? O que é importante? É o conteúdo, né? O tempo não define, né? Mas inicialmente eles trabalham com 18 minutos, porque se você baixa o aplicativo do TED, por exemplo, no seu tablet, ele tem até, vou falar, as opções, se você quer uma palestra de 5 minutos, uma palestra de 18 minutos, então é muito interessante. Isso, ó, ideia que merece ser espalhada, ideas to spread, pelo que você está disposto a passar vergonha, né, público, né, qual é a linguagem que você usa. O Chris Anderson, né, TED's Secret to Great Public Speaking, né, então foi ele que criou aí o TED, esse aqui é o título do livro, né, What Makes a Great Talk Great, né, tem aqui no YouTube, focar numa ideia, o roteiro, conteúdo emocional e analítico, categorizar, ai, nossa, é incrível, né, então ela falou aqui da Brené Brown, né, sobre o poder da vulnerabilidade, essa palestra aqui é muito famosa no TED, né, a Melissa Fleming falando sobre a Agência de Refugiados da ONU, né, diretora de comunicações, né, contava a história de uma pessoa, né, exemplos concretos. Então, aqui está a queridíssima Helena Cresce, admiro muito ela, e quando eu participei, quando eu né, descobri o TED que ia ter em São Paulo, que eu me inscrevi. Eu conto essa história no dia que eu falar disso. Ah, sim. Aí ela deu algumas dicas, né, para os palestrantes. Então, dormir bem na noite anterior, hidratar bem, né, então eu estou sempre aqui com a minha caneca. Às vezes eu tenho chá, hoje eu tenho água, né, um slide no vale, né, é proteger-se, né, os problemas técnicos, os 10 mandamentos, mulheres líderes, Speaker Handbook, o foco numa única ideia, numa única mensagem. Como começa? Já começa começando. Seja você, não tenha medo de ser você mesmo, né? Seja autêntica. E isso é tão fundamental para quem fala em público, para quem faz uma apresentação. Isso é fundamental, porque se você não for autêntico, não for natural, você não gera credibilidade. Aí as pessoas desconfiam de você, você não gera confiança, né? Então, seja você mesmo é fundamental. E mal posso esperar para ouvir as ideias de vocês. Então, para novas palestras. A Helena é incrível. Esse daqui, nossa, olha só, esse aqui foi o penúltimo palestrante. Você sabe quem é o José Salib Neto? Olha só, aqui. Cadê? Aqui, ó, esse daqui. Então, o José Salib Neto nada mais né, que é cofundador da HSM. Sabe as palestras, né, mega palestras, né, da HSM, que traz, assim, mega palestrantes do mundo todo? Ele foi o curador durante 30 anos, né, então eu fiquei, assim, mega lisonjeada de ter subido no mesmo palco que o José Salib Neto. Então, olha só, 30 anos,
na HSM como curador, né? Ele que, como fala, escolhia as palestras, né? Os palestrantes que iam vir para o Brasil para o evento da HSM, né? E que né, naquela época estava migrando para uma nova carreira de mentoria, porque, que ele acumulou de conhecimento, de networking, e que ele estava com um novo parceiro, né? O Sandro Magaldi, né? E eles juntos, até aquele momento, tinham escrito 3 livros juntos. E que a palavra guru, isso é mal visto, né? O que eles usam no exterior é thought leaders, né? Então, thought leaders, thought é o passado de think, de pensar. Então, líderes que pensam, né? Líderes pensantes, líderes que trazem reflexões, né? Então, professores, né? Os maiores, das maiores universidades do mundo, muita tecnologia, que a gestão está mudando. Então, a HSM Internacional nos Estados Unidos, o que era novo em gestão? Então, ciências como Big Data, né, inteligência artificial, nanotecnologias, aí palestrantes como Marvin Minsky, em 1959, né, o primeiro laboratório de inteligência artificial. No ambiente externo, ele falou da liderança, modelos de negócios, cultura. Mundo é dirigido pela inovação e aprendizado. Ele comentou do Gordon Moore sobre microprocessador, 8 bilhões de transistores dentro, né? Para aumentar a velocidade, clube dos unicórnios. Quem não sabe navegar nesta velocidade vai ser engolido. Peter Drucker, olha só o que ele contou sobre o Peter Drucker, né? Porque o Peter Drucker, apesar de ele vivido, né, nos Estados Unidos, ele nasceu na Áustria. E quando criança, os pais organizavam noites de conhecimento. Olha só que incrível! E traziam pessoas, né, de grande sabedoria para bater papo. E um deles era Freud. Só isso, né? Já pensou você ter na sala de jantar, né? Na mesa de jantar aí, ficar batendo papo com Freud, né? Que a formação original de Peter Drucker, apesar dele ser o papa da administração, né? A formação original dele é em direito, né? E que ele não tinha medo de errar, e para entender o futuro, que temos que conhecer o passado, né? E que ele era apenas um velho jornalista, né? E aí, quando ele falou do Jim Collins, comentou que o Jim Collins, nossa, adorava, respeitava, né? E se inspirava no Peter Drucker. Então, aqui, olha só, né? 1h30 de palestra do Jim Collins, $125 mil, né? Da Universidade de Stanford, né? Formular a grande pergunta. Então, o livro que ele escreveu sobre Build to Last, Good to Great. Então, Build to Last, né? Construir para durar, o método da comparação, correlação não causa, análise histórica, falando aqui do Kotler, né, máquina de organizador de infinito, né, que escreve com parceiros, né, 87 anos de idade, imagina, ele conhece, né, assim, pessoalmente, assim, Philip Kotler, Michael Porter, gente, é impressionante o networking do João Salib. E ele falando de um livro, Platform Revolution, de Joe Frey, Klaus Muller, dinamarquês, pensamento oposto, treinar base da pirâmide. Né? E que ele fez curso de teatro, Double Beggar, Leonardo Fuld, inteligência competitiva, e o José Salib falando, né, o novo Código da Cultura, que ele tinha lançado algumas semanas antes, não fazia nem um mês antes do evento, né, e uma dica que ele deu super top, né, andar com gente inteligente. Ele fala para você rever seus amigos.
né? E aí ele comentou que esse Sandro era bem novinho, bem mais novo que o José Salib, né? Que ele o complementa. Nossa, sabe, um gigante, né? Super humilde no palco, incrível. Foi de arrepiar. E terminou com o James Maxill, que é um especialista em storytelling, né? Então, o James, esse daqui, ó. Esse aqui é o James. Então, para que serve, né, no contexto, então, é a dica, né, ilustrar a história, né, a palestra, né, valorizar, transformar a história serve para transformar, quem vem a mim tem que voltar transformado, né, a diferença entre descrição e narração, né, dica, eu, ele, tu, não história, né, eu, as histórias que definem quem sou eu, né, ele, transformar, né, tu, você, e a história ficar de boca fechada, ficar com a boca fechada, histórias não enfeitam palestras, quem vai ser afetado pelas histórias, né, aí ele comentou da gata, de 22 anos, história, embalar para ficar mais palatável, lembrar, né, que diz, uma avó portuguesa, nasceu em 1886, aos 16 anos, e morreu apaixonada pelo Olímpio, caminhou até Lisboa, entrou no navio alemão, chegou no Brasil, na Bahia, e Montevidéu, e caminhou até o Rio Grande do Sul. Tu, futuro, preparado para o sucesso? Terceira dica, contexto, né, eu sou eu, somos diferentes, tu é tu, esta história é esta história. Abrir coração, sintaxe fixa, tem que ser sobre alguém, né, sobre um personagem. Aí a sintaxe fixa é assim, personagem, objetivo, obstáculo, desfecho, transformação, se não transformar, não tem história. Enredo, né, esse A, B e C. Então, dica 4, para o que, né, o que, onde, quando, com quem. Dica 5, ansiedade, angústia, mistério e os tipos. Então, e ele mora no exterior, ele veio de fora, dar palestra lá no evento, né, aqui da KLA. Uma missão, uma palestra, uma missão, tanto é que o fundador, né, da KLA, gente, hoje eu tô, Edilson Lopes, lembrei. Então, esse daqui é o perfil da KLA no Instagram, né, então, KLA Brasil, e tem as unidades da KLA pelo país, né, então, eu já tenho palestra do workshop dentro das instalações da KLA de Toledo, que fica no oeste do Paraná. E ó, aqui, ó, divulgação do evento, né? Então, né, uma palestra, uma missão, né, esgotado para 300 palestrantes, né, aqui, ó, sobre o personal branding, o Arthur Bender, a Flávia Gamonar falando sobre o LinkedIn, né, então tem aqui, ó, Edilson Lopes, né, ele tem um livro falando uma palestra é uma missão. Então, ó, Helena Crécia, do TED, né, o Arthur Bender, aqui, ó, professor Marins, então, foi, assim, um evento incrível. Perdão. E, cara, está o nosso tempo aqui, já acabando, né, quando ontem completou 2 anos desse evento, eu falei, ai não, na live dessa quarta-feira, eu falei, é disso que eu vou falar. Perdão. Eu quero agradecer aqui, quando eu peço licença, quando vocês me veem olhando aqui para cima, eu estou vendo os comentários no YouTube, então a Cristiane Lima, boa tarde, maravilha,
Eliakim. Boa tarde, Liz, eu sou Eliakim, que bacana. Então, acabei de conhecer o professor Eliakim no LinkedIn. E o meu mestre, Evandro Pastor. Aê, gratidão, mestre, me acompanhando. Né? Adriana Corrêa, boa tarde, aula massa, Ione, olá, boa tarde a todos, gratidão para quem assistiu ao vivo. Essa live fica disponível durante uma semana, depois ela fica disponível somente para os membros da comunidade, então se você quiser assistir, né, as outras palestras, né, porque estou desde março, então essa aqui já é vigésima tanta aí palestra que eu tenho contado aí os bastidores, né, desses mapas mentais, então já teve mais de 20 outras quartas-feiras que eu venho abrir, né, toda quarta-feira às 15, e, por exemplo, esse conteúdo que eu dei na palestra, né, que eu falei lá na KLA, eu ensino hoje e quarta-feira da semana que vem, né, que são as duas últimas aulas ao vivo do curso online de mapas mentais. Então, ainda dá tempo, se você quiser, pode se inscrever para a turma 12, que está tendo aulas ao vivo comigo, às 4 quartas-feiras de agosto. Então, como as duas primeiras aulas foram gravadas, então você pode assistir a gravação, né, ou, né, o que eu faço é estender aí o convite para os alunos fazerem reciclagem em turmas futuras, por isso que mesmo que você entre agora, você vai poder assistir essas aulas ao vivo nas turmas seguintes. E também se inscreva para a comunidade, que para quem se inscrever para essa turma, especificamente da turma 12 do curso online de mapas mentais, o primeiro ano da anuidade da comunidade já vem como bônus. Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para quem quiser se inscrever. Deixa eu ver aqui, ó. Eu vou já deixar no bate-papo. Então, pode vir e se inscrever, e hoje à noite, né, das 19 às 22 horas, no horário de Brasília, teremos a terceira aula ao vivo com como usar os mapas mentais para resumir livro, para anotar aula, palestra, como escrever um livro, né, e como e quando fazer revisões, né, como estudar e se preparar para mega conteúdos, como desde um vestibular, um concurso público, uma pós-graduação. Então, vem que eu quero ser a sua facilitadora para facilitar o seu processo de aprendizagem, para dominar essa técnica dos mapas mentais. Então, toda quarta-feira, às 15, eu venho aqui no YouTube compartilhar, né, os bastidores de um mapa mental, que eu faço mapas mentais desde 1995 e desde o ano de 2000 eu me profissionalizei e tenho 2 certificações internacionais, né, não apenas de Mind Mapping, junto ao Buzan Center, né, que foi fundado pelo Tony Buzan, criador da técnica dos mapas mentais, mas também em Idea Mapping, que da Jamie Nest, que foi considerada pelo Tony Buzan como a melhor instrutora de mapas mentais do planeta. Então, em 2008, quando ela lançou, né, o processo de certificação dela, eu faço parte da primeira turma de certificados em Idea Mapping. Então, quero compartilhar essas minhas décadas de experiências com você também. Bem, se inscreve. Peço para deixar um like no vídeo, se inscrever no canal, né, e compartilhar esse conteúdo. Um grande beijo. Até a próxima.